Bom dia, amados e preciosos irmãos, abençoados sejam todos vós pela palavra de Deus, pelo seu amor, pela sua bondade. Bem, vamos começar falar um pouquinho sobre propósitos. Paulo, falando aos irmãos de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 3, nós vamos ler alguns versos aqui para compreender o assunto do propósito. Comecemos aqui no verso 6. O mistério é que os gentios são coerdeiros e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus pelo Evangelho. Fui feito ministro deste Evangelho, segundo o dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou. E foi assim para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Então Deus tem seus propósitos, nós chamamos propósitos divinos, e os seus propósitos, eles se realizam. Mas dentro da nossa vida aqui, o homem, no sentido generalizado, no ser humano, faz também muitos propósitos. E muitos propósitos, eles se cumprem e outros não se cumprem. Mas não quer dizer que sejam propósitos ruins, por isso não se cumpriram. Entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam, não cumpriu porque era um propósito ruim. Muitas das vezes um propósito ruim se cumpre, um bom não se cumpre. Mas o homem tem seus propósitos, mas também tem suas limitações. Deus tem seus propósitos e ele é ilimitado. Estão vendo a diferença? Então Paulo, ele tinha seu propósito. E cada pessoa tem seus propósitos. E damos graças a Deus porque Ele nos criou, nos colocou aqui de uma forma que nós também possamos ter os nossos propósitos e lutar por eles. Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 13, ele diz assim no verso 13: Irmãos, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Ele fez um propósito consigo. Se todos aqueles israelitas que saíram do Egito, atravessaram o mar, andando ali, o mar se abriu em duas partes, tivessem tido esta intuição, este propósito,
que Paulo está dizendo aqui, eles certamente chegariam ali, aonde eles deveriam chegar. Saíram do Egito para chegar em um determinado lugar. Mas aquele propósito não se cumpriu. Por quê? Eles começaram a sentir saudade por causa das dificuldades que estavam surgindo. Eles sentiram saudade daquilo que deveriam ter deixado para trás por completo. Mas por isso prostraram no deserto. Ele está dizendo isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Agora, vejam bem que na nossa vida, no propósito da vida, muitas pessoas fazem um propósito de servir a Deus e de repente estão servindo um sistema religioso, estão na idolatria. Nós temos exemplos disso. Jesus, falando em Mateus capítulo 6, verso 33, ele disse que nós deveríamos colocar em nossos corações um propósito firme de buscar primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro aquilo que é essencial, mas nós somos muito ligados às coisas efêmeras e passageiras. Agora, é um propósito de vida que o homem faz, que a mulher faz, de servir a Deus. Então, quando ele faz um propósito de servir a Deus, quando ela faz o propósito de servir a Deus, tem que haver um esforço, que só fazer o propósito não adianta. Logo, está rompendo com aquele propósito. Estão vendo? Nós temos que lutar para aquilo que nós propomos em relação a servir a Deus, em relação ao trabalho aqui, em relação a tantas coisas. Nós devemos propor e lutar para conseguir aquilo. O Paulo, ou Pedro também, falou sobre propósito que as mulheres fazem para servirem a Deus. Como elas devem se portar, como elas devem fazer, os maridos, como se devem portar, são propósitos das nossas vidas, de sermos aquilo que Deus se agrada de nós. Mas isso às vezes as pessoas acham difíceis e fogem daquilo, mas se fizesses o propósito de servir a Deus em submissão, lute para conseguir realizar isso, fazer a vontade de Deus, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, servir a Deus com dedicação, com esmero, acabar a sua carreira como Paulo acabou a sua carreira, seu fim estava próximo, acabei a minha carreira, guardei a fé, e completar com alegria aquilo que Deus propôs para nós e que você mesmo propôs. Ter uma vida simples, singela, na obediência à palavra de Deus. São propósitos que a gente faz, mas e o diabo quer impedir que nós cumpramos esses bons propósitos. Paulo diz em Atos capítulo 20, no verso 24, ele diz assim,
Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Não propôs no seu coração pelo seu chamado, e não importava o que aconteceria, ele estava firme naquele propósito. E Jesus teve os seus propósitos, deu o seu propósito firme na vida de Paulo, os quais se cumpriram. Ele escolheu, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no verso 20 ou no verso 16, Paulo fala sobre o seu chamado. Ele foi chamado com um propósito. E ele estava então imbuído com amor para cumprir aquele propósito divino em sua vida. Propósito divino em sua vida. Oh, mas se todos nós soubéssemos o propósito divino, o propósito de Deus em nossa vida. Porque ele ouviu a voz do Senhor mostrando para ele a sua condição. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele diz, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te e põe-te em pé. Eu te apareci por isso para te fazer ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Foi levantado com aquele propósito. Você descobriu qual que é o propósito de Deus na sua vida? Nós precisamos conhecer o propósito de Deus para nós, que estamos vivendo neste presente século agora, 21. Deus sempre terá as suas testemunhas, como Ele teve em todo o tempo. Olha, predestinados, eleitos, chamados para manifestar o propósito de Deus, aqui como testemunhas da sua ressurreição, como testemunhas da verdade. Que privilégio, né? Poder ser embaixador. As pessoas lutam para ser alguma posição, embaixador. Deus nos chamou para isto. E o seu propósito não pode ser invalidado. Quando ele determina, como Isaías capítulo 14, 27, pois o Senhor dos exércitos o determinou, e quem o invalidará? Quando o Senhor determina alguma coisa, aquilo vai se cumprir. Então ele disse para Saulo, levanta-te e põe-te em pé, eu te apareci para isso, para te fazer ministro e testemunha. Nós fomos chamados também para isso. Não tivemos um encontro como o de Paulo, mas tivemos um encontro com o evangelho que Paulo trouxe, através da revelação, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo nós devemos olhar, compreender que naquela luta tem um propósito de Deus para nos aperfeiçoar, naquela dificuldade, naquela aflição. Deus não é o Deus de confusão. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Ele sabe por que vocês, meus irmãos, minhas irmãs, estão passando por este momento de dificuldade. Nós não escolhemos, pensamos, meditamos e premeditamos fazer isto. De repente estamos nisto. De repente você está nisto. De repente você está lutando por esta fé que uma vez foi dada aos santos, conforme escreveu Judas. Vamos encarar isso e ver isso também como um propósito divino em nossas vidas, que são irresistíveis. Deus tem um propósito
em você, meu irmão, em você, minha irmã, de ser uma luz aonde quer que você pisar o pé. Aonde você pôr os seus pés, onde que você for, o propósito de Deus, coloque-se a essa disposição, cumpra, ó Pai, em mim o teu propósito. Jesus falou isso com o Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua, cumpra o teu propósito segundo a tua presciência. Em nome de Jesus Cristo, que Deus nos ajude a cumprir os nossos propósitos que fazemos de ter uma vida pura, uma vida para servir, uma vida para fazer a vontade do Pai, uma vida de completar com alegria a nossa carreira, e que o propósito divino que Ele destinou para nós possamos cumpri-lo com alegria. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e te dê luz, sabedoria em cada passo que você der. Em nome de Jesus Cristo, amém.